Bom, boa noite, meus amigos. Estamos começando agora a 111ª edição de Tudo Um Pouco Show. Chega de versões pockets, a gente quer público pagante. Só falta o Rodrigão. Vamos torcer para que a gente possa se unir durante o nosso bate-papo. Mas hoje a gente tem um bom fórum aqui, hein? 5 membros, Cleveland voltando, nada como ameaçar com desconto de folha de pagamento. O senhor Vitor Loyola já esteve conosco na semana passada, depois da sua turnê europeia. Hoje a Tati aqui com a gente. E, como sempre, o operário padrão, ele que nunca falta, meu xará Marcelo Guto. Mas eu falo com vocês aqui, diretamente da Expert XP, aliás, já vou adiantar, será minha dica. E vamos começar. Ô, xará, é o seguinte, começaram a pipocar aí umas pesquisas e parece que tem alguma alteraçãozinha. Ou não, é só meu coração tentando ali ter alguma esperança. Olha, vou te dizer, não. Tem nada diferente, nada, zero. Eu ouvi dizer que o Bolsonaro estava dando uma melhorada ali até 2 salários mínimos, não é verdade? Está na margem de erro. Então, eu vi uma em que até o Vitor, eu não sei, eu acho que foi o Vitor que compartilhou, enfim, não lembro agora. Foi o Cleveland. Em que ele perde, o Lula perde, mas o Bolsonaro não ganha dentre aqueles que estão ganhando o Auxílio Brasil, né? Ele despiorou, Guterman. É o buraco negro eleitoral, é isso? Buraco negro eleitoral, para onde for nesses votos. Enfim, assim, no Datafolha parece que o Bolsonaro melhorou entre as mulheres e o Lula melhorou entre os homens. Acho, assim, não teve nada, tá tudo igual. Então, não tem nenhum movimento. Por enquanto, o Lula segue presidente na Austrália, é isso? Segue presidente na Austrália, por enquanto nada mudou. Aquele termômetro luteriano de 80-20 não mudou nada. É que nem opção, né? Vai chegando a data do exercício, ele vai se valorizando, né? Então, 80-20 mais do que nunca, né? Eu acho que tá se valorizando. Cada dia menos é um dia, cada dia a mais é um dia menos pro Lula, né? O que está se valorizando a cada dia que passa é o nosso jantar. Porra, esse eu já tô fazendo jejum preparatório. Eu tô até pensando nos pratos, sabe, sobremesa. Tem gente aí que vai ter que tirar o escorpião do bolso. Vai ser um prejuízo, viu? Eu tenho um amigo meu que trabalha com crédito consignado, já vou dar uma conversada com ele em off aí para ver se ele libera uma grana aí, porque eu vou ter que pagar bastante almoço pelo que tudo indica, mas o jogo só acaba quando termina, meus senhores. Bom, agora, uma coisa sobre eleição ainda, uma coisa que eu acho que tem que prestar atenção são os arranjos regionais, e o Lula está perdendo alguns, o Rio de Janeiro, por exemplo, tá uma briga de foice lá. O PT não está mais apoiando o Freixo? Então, o PT está saindo da aliança, eu não sei se vai sair, não sei se é blefe e tal, porque o Siciliano não quer deixar, o Molon, né, não quer deixar a vaga de senador para o Siciliano. O Molon é estar, né? Não pode ficar de fora. Então a coisa tá briga de egos lá. Então esse é tem Ceará também. O PT divorciou do PDT lá. Enfim, não é a vida regional do PT não tá essa maravilha não. Queria dar um destaque para a última uma pesquisa hoje de São Paulo, né? São Paulo se desenha um cenário interessante, porque você tem lá o poste do Lula, né? O Haddad tem 33, e aí depois, bem juntos, né? O Tarcísio e o Rodrigo Garcia com 20 e 19, assim, um impacto muito juntos e não tão distantes do Haddad. Então, assim, você tem mais 2 meses de campanha, esses dois ainda podem crescer, né? Então, eu acho que é um cenário que se configura bem competitivo para a data da eleição.
É como o Eu Xará não sei, falou, eu nem cravaria que o Haddad está garantido E no vai segundo ter turno. debate no domingo, né? O primeiro debate para Verdade, isso candidatos mesmo. a governo. Vamos sentir como é que vai ser. Vai Agora, mexer. esse domingo agora? Agora, Opa, esse domingo, É. na isso é Band. Vai ser bom. bom. Isso é bom. pô, Xará, você falou que o Tarcísio e o Rodrigo se disputam para ver quem vai ganhar do Haddad, né? É, final antecipado. Apesar que, né, essa pesquisa de segundo turno era sempre, nesse momento, traiçoeira, né? Tem 10, 8 pontos na frente. Nessa pesquisa Mas de isso segundo aí, turno, para mas mim, não acho que isso vale aí nada. também não. Isso É, não. é meio o Isso aí cara, não, Haddad, mas não, não esquece, não vai. não. Não rola. O Bolsonaro parece E que o passou o Lula Haddad em é São Paulo. Espero candidato que não. Haddad é candidato a ministro da Economia do governo do ex-presidiário, né? Aí a gente vai deixar o Cleveland Exatamente. comentar. Vai trazer, Me não, o pula fora Cleveland, dessa. inclusive o Cleveland tá cotadíssimo para fazer parte da Ah, com equipe. certeza. Mas me imagine num governo do PT, né? Você consegue, né? Nossa senhora, Mas por que meu não? Você é Deus. tão querido por Você acha que eles. meia hora eu duro lá? Meia hora eu duro por lá? Não, o Haddad é um cara esclarecido, é um déspota esclarecido. É teu amiguinho, né? Da aula junto com você, não é, Guterman? Não, ele parece que não dá aula mais lá, a coisa azedou por lá. Por que será, hein, ô, Xará? Será que o pessoal não estava mais a fim de pagar mensalidade para ter aula com a Haddad? Pois é, não sei o que aconteceu, não. Eu adoro o Xará, que ele é É. muito discreto, ele é muito elegante. Então, o que me falta de descrição e elegância sobra do Pra- meu Xará. Bom, moral da história, o Bolsonaro está despiorando nas pesquisas, é isso? É isso aí. Não. Segundo o Xará, não, mas eu acho que sim, pelo menos estou torcendo. A última despiorada foi quando o Moro saiu, depois não aconteceu mais nada. Bom, deixa eu aproveitar e fazer um comentário que eu vi hoje na CNN. Uma jornalista, ela olhou o gráfico, viu que o Bolsonaro ganhou 2 pontos dentro da margem de erro, que o Lula perdeu 10, Não, e associou esse fato ao... 10 não, né? Não, 2. entre os que ganham auxílio, eu vi, foi o gráfico que você mandou. Isso, entre os que ganham auxílio emergencial, O Lula perdeu 10. o Lula perdeu 10 e o Bolsonaro ganhou 2. A conclusão da jornalista foi que o auxílio emergencial está servindo para fazer o Bolsonaro melhorar. Ou seja, o Bolsonaro está comprando votos. Eu não sei como é que ele está fazendo isso, porque ele está ganhando 2 pontos comprando voto. Não dá para entender muito bem nessa conta. Tá caro pra caramba, hein, bicho? Paga 10 para levar 2. Bom, meus amigos. Ele está tentando, mas a estratégia não está dando certo. Tá, Já cedo apelou pra para dizer, tudo né? e nada funciona. Ainda temos muito tempo para a Eu, eleição. assim, sinceramente, eu acho que mais do que em outros anos, a campanha vai fazer diferença. Concordo A plenamente campanha com vai ser bem, porque assim, tá todo mundo meio. Quem tá aparecendo é meio. O Lula não tá aparecendo. A hora que começar a guerra de foice no escuro, que vai ser essa campanha, bicho. Puta, assim, pode ter surpresa. Será Eu mesmo não que vai sei. mudar? Eu acho que assim vai fazer muita falta o Moro nessa campanha, porque alguém que teria a capacidade de destruir assim o Lula no aspecto de corrupção seria ele. Então, nesse sentido, é uma pena que ele saiu, porque o Bolsonaro, gente, a comunicação dele é sofrível, né? Você roubou. Não vai Então, colar. mas Pode não é surpreender, ele, sei mas lá. não é ele falando, né? Não Tá é bom, é ele o marqueteiro falando, dele. são exato, São toda a as estrutura, né? camadas, né? Mas num Agora, debate, por exemplo, vai, Mas eu acho assim, que não debate não nem vejo o Moro. o Bolsonaro com condição de... Eles nem vão, né? mas Então, assim, eu acho que o debate hoje não influencia tanto. Não é tão visto, né? Não sei qual é o alcance desses debates. Eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que esse papel de batedor no Lula pode ser feito pelo Ciro, tá? O Ciro é Até bom. se escrever.
você escreveu isso, né? Foi você, Guto, escrevendo isso que o Rodrigo Maia falou aquela bobagem, Sim. que a terceira via tinha que ser antibolsonarista. Foi, porra, por isso que ela. É por isso que a terceira via não sai do chão, né? E que o papel, o Ciro certamente não vai, não, pelo menos até o momento, não dá sinais que será um cachorrinho do Lula, né? Ele já meio que manifestou-se Eu acho que ele já que, queimou bom, as não tô naves aí, chegar, não tô tem fora. muito como. E ele pode fazer esse papel, sim, de bater no Lula, esse papel que, em teoria, o Moro poderia fazer, só que ele até pode até fazer mais porque não é parte interessada, né? O Moro vai dizer que, né, tem aquela embate, meu processo foi anulado, não sei o quê. Vamos ver como que ele se comporta na, na campanha. Ele ainda está com seus 8%, né? Sólido, Tá. também não sai do lugar. Né? Sólido. É sólido o suficiente Não para tá em ter segundo 5, turno. não? Não, eu tenho visto por volta de 8. Eu vi 5. Deixa eu Então, ver, assim, até abrir aqui as últimas, mas. Eu vi 5, acho que foi no Estadão, no consolidado do Estadão, pode ser? Já te eu acho, falo, eu nem sei se vai ter Tatiana. debate, né? Se a gente for para pensar, mas eu estou com o Vitor, né? Os debates, eu acho que eles vieram perdendo relevância ao longo do tempo, e hoje eu acho que eles não têm mais impacto. Assim. Posso estar muito enganado. Enquanto o Xará vai vendo aí o tiro, se é 5 ou Não, se é a da 8, Quest deu 5, mas é ponto fora da curva. falando em Xará, vou começar por você, porque você escreveu sobre o tema. E aí, nesse duelo das cartas, vale mais quem assina ou a quantidade de assinaturas? Nós temos duas cartas A quantidade aí, né? de assinaturas. Uma carta pela liberdade, pela democracia, que é a carta dos bacanas, e temos a carta pela liberdade, que é a carta do povão. Qual é a carta que conta mais aí? Eu nem vi essa carta da liberdade. Isso Porque você você não é está me povão. falando agora. Porque você não é povão. Porque não tá saindo na mídia. Agora, lógico que não vai sair na mídia. O número é irrelevante, porque é que nem motociata. Qualquer um assina carta na internet, né? Por um lado, para o outro, tanto faz. Acho que a questão mais é aquilo que eu escrevi. O Bolsonaro está dando tiro no pé ao atacar as urnas eletrônicas e dá margem a que pessoas que eventualmente até... porque todo o resto das acusações contra ele são, enfim, meio que fumaça, né? O cara disse isso, o cara disse aquilo, não é consistente. Agora, ataque às urnas é bem consistente, né? Ataque ao processo eleitoral, dizer que não vai aceitar os resultados, isso é bem consistente. Então, você juntou o pessoal, até quem não gosta do Lula assinou a tal da carta, né? Agora, a outra carta de bolsonarista, né? Aí você junta, porra, Bolsonaro tem 30, tem 20, sei lá, tem 20. Então, esse é o ponto, é isso que eu tô falando. É de lulista, mas desavisados lá que mas assinaram. Então, tem, porque o cara, veja, é assim, você tem empresário que colocou o nome lá porque o cara está dizendo que não vai aceitar o resultado da eleição. Esse é o ponto, né? O cara conseguiu fazer com que uma parte do eleitorado que não assinaria uma carta lulista assinasse. Pô, eu não consigo. Bom, enfim, está além da minha compreensão. Clívio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que é concreto a possibilidade de que uma vez que o Bolsonaro fosse derrotado nas urnas, ele não aceitar o resultado? Ou ele está fazendo um clima pré-clássico que dá uma pressãozinha no juiz para, na dúvida, o juiz não dar uma pênalti contra o time da casa? Você acha que não? Ele é capaz de promover um golpe? Ele não aceitar significa o quê? Ele tirar as calças e pisar em cima? Se não aceitar isso, ele pode não aceitar. Pode ficar à vontade não aceitando, espernear, chorar, fazer o que for. Mas não tem clima para golpe, não tem ambiente para botar exército na rua, nem o exército vai querer se meter numa dessa. Assim, falar em golpe hoje em dia é tão surreal para mim, é você ignorar toda a institucionalidade que foi criada ao longo do tempo, por pior que esteja,
e achar que você não vai ter nenhuma retaliação do resto do mundo, né, num ambiente como esse. Então, essa história de golpe, para mim, é muito mais um discurso para fazer frente ao Bolsonaro. Por mais que ele queira, por mais que internamente ele queira, duvido que esse negócio vá à frente. Ninguém vai apoiar. Isso está claro, isso já ficou mais do que óbvio. É muito mais um discurso da esquerda contra o Bolsonaro, que, como você costuma dizer, o Bolsonaro adora ver uma casca de banana que vai lá para escorregar. Mas não acredito. Isso, para mim, é uma bobagem. Ô, Tati, e aí, nessa guerra das cartas aí, a carta dos bacanas e a carta do povão, tem uma carta que pesa mais, que pesa menos? Você acha que se o Bolsonaro perder, tem alguma chance dele realmente me entregar? Ele está só botando uma pressão, como quem diz, ó, vocês não tentam me roubar, não. Se vocês me roubarem, eu não entrego a cadeira. Qual que é a sua opinião? Bom, em termos de visibilidade, a tal Carta da Democracia, sem dúvida, teve muito mais pela imprensa, até porque a imprensa odeia o Bolsonaro, então logo não deu visibilidade nenhuma para a tal Carta da Liberdade. Eu vi rodando nos meios bolsonaristas, aí, nos Instagrams, nos Twitters, vi rodando nesse pessoal. Peraí. Agora, Tati, a da Liberdade. Você viu nos meios bolsonaristas, quer dizer que você estava lá nos meios bolsonaristas, Tati? Conta para nós. Eu fico infiltrada, eu estou em todos os meios infiltrada, assistindo, escondidinha com meu binóculo, assim, olhando e às vezes comentando e apanhando. Só na observação ali, né? Eu estou no Bolsonaristas pelo Brasil, eu estou no Quebrando o Tabu, que é mó esquerdista, então eu gosto de ver o que todo mundo está falando. Estou contigo, eu também. Meu Twitter, mas o Twitter tá nesse nichozinho. A gente tem que olhar tudo. Lógico. Mas é o que eu falei da outra vez, assim, o Bolsonaro continua com aquela estratégia de agradar a basezinha dele lá. Vamos fazer um afago aqui para minha fanbase, para deixar eles bem, sabe assim, bem empolgados, que não vai fazer diferença nenhuma eleitoralmente. E se não faz diferença eleitoralmente, vai fazer para quê? Simplesmente para a hora que ele perder a eleição, que é o que provavelmente vai acontecer, ele vai falar que foi uma eleição suja. Assim, tá na cara que essa é a estratégia, porque não tem outro motivo assim, de ordem prática para fazer o que ele está fazendo. E é um tiro no pé, assim, além de. Você vai agarrar, vai assim. Ixi, perdão a palavra. É um afago para a base dele, mas ao mesmo tempo as pessoas que estão ali mais ou menos no meio do muro, mais entre nulo e Bolsonaro, que é o caso de muita gente que eu conheço, não está nem cogitando Lula, mas eu estou entre nulo e Bolsonaro, essas atitudes dele vão puxando para o nulo, na minha opinião, sabe? Então, não vale a pena. Domingo vai ter Vasco e Flamengo, aí você está ali dando um rolezinho no Leblon, sabadão de manhã, vai ter aquele Vasco Flamengo domingo à tarde. Aí você tá dando aquele rolezinho ali no Leblon de manhã, bem cedinho, 6 horas da manhã, o solzinho tá tranquilo e tal. Aí você vê o juiz da partida correndo com a camisa escrita Mengão. E aí, você bota uma pressão no juiz ou não? Tranquilo, no domingo ele vai ficar tudo direitinho. É surreal, né? É uma analogia não válida. Você acha que eu não sei fui meio covarde? Eu achei. Válida. Fui meio covarde, né? Não, porque assim, os caras que estão no TSE, o STF, o STF, eles não têm domínio sobre o que está acontecendo ali. Então, assim, não é que a vontade de aqui não é a vontade de muda o resultado da eleição. Tipo. Eu acho que eu concordo com essa insistência desse discurso. É uma perda de tempo, ele vai perdendo votos, concordo com o Guto e com a Tatiana. Acho que vai ficar uma narrativa, mais uma narrativa, talvez ele aceitar ou não aceitar, tanto faz, mas vai ficar essa versão, como teve a versão do golpe, né, contra Dilma, a versão do Lula foi condenado sem provas, vai ter a versão do Bolsonaro, perdeu a eleição roubada. Vai ficar aí essa narrativa, mas vai se perder no vazio. Agora, sobre as cartas, para mim, material para uma semana de notícias e cai no esquecimento. Isso aí não vale nada. Alimenta aí as manchetes por uma semana, daqui a uma semana surge uma outra treta,
mas do ponto de vista prático, nenhuma das cartas tem qualquer tipo de valor eleitoral, eu vou dizer assim, entendeu? Eu acho que elas só alimentam as manchetes dos portais. Guerra de narrativas, né? Bom, então eu posso ficar tranquilo, meus amigos aqui, Marcelo, Cleveland, Tati, Victor, podemos dormir tranquilo com o nosso sistema eleitoral, né? Os nossos ministros estão... Não é isso. Não? Não é isso que a gente falou, pelo menos eu não estou discutindo se o sistema eleitoral é bom ou é ruim. Pode ter falhas? Pode, eu não sou técnica, eu não fui estudar a fundo a tecnologia. Meu ponto é um tiro no pé do Bolsonaro, ele está ganhando alguma coisa com isso ou perdendo? Para mim não está ganhando. Está aí há 30 anos, né? Agora está sendo questionado agora depois de 30 anos. Eu não sei, eu acho que ele é relativamente Eu tenho uma tese seguro. sim, Agora, que é o seguinte... A história recente do Brasil tem que ser analisada até o ovo da serpente, depois do ovo da serpente. Até a soltura do Lula, eu acho que assim, nós estávamos num cenário onde algumas coisas eram impensáveis, onde algumas coisas eram impossíveis. Eu acho que a soltura do Lula, a absolvição, a liberação do Lula, a meu ver, é o grande golpe. É o ponto de ruptura. É a partir do momento no qual as instituições se mostram reféns, a meu ver, do nosso Pablo Escobar aqui do Brasil. Né? Porque o PT... Mas aí mexeram em todas as urnas, foram lá, bagunçaram a partir disso, um monte de invadiram, hackearam. Quem tem poder para isso? Eu não sei dizer como, mas eu só estou dizendo o seguinte, eu não trato como teoria da conspiração, né? Dada a soltura do Lula, que possa haver, por quem comanda o sistema, algum tipo de coisa. O que eu acho que o Bolsonaro faz com o discurso dele é mandar um recado: vocês não vão me levar na mão grande, não. Na minha cabeça... Não tem nem como ele saber. Mesmo que tivessem, não tem como ele saber nem como ele aprovar. Não muda nada o jogo. Zero. Assim, o fato dele avisar que não vai aceitar na mão grande significa dizer que ele não vai aceitar. Em qualquer circunstância. Não é que se roubarem eu não vou aceitar. Ele está avisando, eu não vou ponto. Mesmo porque ele disse que houve alguma coisa... frase, eu não vou aceitar. Não, não é isso. A não ser que eu ganhe. Na prática ele só vai isso, aceitar, porque ele não vai conseguir provar que foi roubado. Veja, ele levantou essa conversa de 2018 e até hoje nunca provou nada. E só voltando a essa questão do ex-presidiário, eu acho que são dois fatos que não têm inter-relação. A soltura do presidiário começou a ser cozinhada no momento em que o Moro aceita ser ministro da Justiça. Ali ele desagradou uma parte dos ministros. Lembrando que o presidiário sempre perdeu por 6-5. Lembra que era sempre 6-5. Assim, se muda um voto e lá os caras mudam conforme o vento, vira 6-5 para o outro lado. Né? E aí deu o azar de na segunda Câmara tá 3-2. Era 3-2 contra. Eu acho então, que na hora do café... Foi a Carmen Lúcia que virou o voto. Ninguém fala da Carmen Lúcia. Foi a Rosa Weber, não? Não, foi a Carmen Lúcia. Na outra Câmara foi a Carmen Lúcia. Aquele cafezinho ali antes da sessão. Vamos fazer um 6-5 ali para não ficar chato. Para não ficar um 11-0, um 10-1. Vamos fazer um 6-5 para dizer que teve uma briga? Esses caras, inclusive, eles se odeiam. Pô, eles não se dão bem necessariamente. Tem uns caras lá que não se bicam. Não tem esse negócio de... Eu acho que assim, a conjuntura política mudou. Gente, só para lembrar. E a corte política. Só para lembrar. Um momento muito pró-Lava Jato, um momento que o ministro, aí saíram aqueles áudios lá ilegais, enfim, mudou a temperatura, e os caras mudaram, viraram casaco. Desculpa, Guto. Só para lembrar, o que começou toda essa virada do nosso querido, foi do nosso querido Aécio Neves, enrolado até o pescoço com todo tipo de corrupção e sacanagem, que automaticamente um certo ministro com iniciais GM resolveu mudar completamente a postura dele no Supremo, que antes ele tinha uma postura, de repente, do nada, ele teve uma reação
típica de um bipolar e mudou voto, mudou comportamento, mudou tudo e saiu por aí, inclusive, indefensável. Então, toda essa bagunça começou lá atrás, quando pegaram o Aécio Neves, só para lembrar disso, né? O PSDB tem uma grande parcela nessa história. Assim, eu esqueci que eu ia falar, daqui a pouco eu lembro. Não era mentira, mas você vai lembrar. Bom, eu particularmente acho que a reversão da sentença do Lula, para mim, é um ponto de ruptura. Então, a partir dali, eu confesso a vocês, eu que sempre fui até um entusiasta do nosso sistema eleitoral, né? Um país continental, 200 milhões de habitantes, a gente tem a possibilidade de conseguir apurar isso. Nunca coloquei em dúvida, mas depois que reverter a sentença do Lula, para mim, tudo é possível. Vamos avançar aqui, e aqui eu sei que eu estou no mar do otimismo, então... A minha, só nesse ponto aí. Pode falar, Tati. Pode falar. Não, desculpa, só antes de você mudar para outro tema, assim, a minha única desconfiança, na verdade, o meu motivo maior de desconfiança é assim, por que só a gente faz assim? Isso é um argumento assim, que me deixa um pouco encucada, por que só o Brasil tem esse formato de eleição, por que seria tão difícil ter algum tipo de comprovante físico, não é tipo ir lá e voltar para o papelzinho, mas ter um comprovantezinho impresso, alguma coisa. Sei lá, eu não acho, tem gente que fala, você defende isso, nossa, você é bolsominion, a coisa virou uma piração tão grande que até uma questão que seria técnica, não deveria ser atrelado a Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, uma questão técnica, virou totalmente política, o que eu acho um absurdo. Mas isso são as questões que me deixam um pouco assim, com o pé atrás. Vou colocar um pouquinho de tempero na sua desconfiança. Tá no mute aí, Vitor. Vou colocar um pouco de tempero na sua desconfiança, Tati. Nós temos gravações do Ciro Gomes, da Simone Tebet, do próprio Gilmar Mendes. Nós temos cerimônia do STF falando sobre o voto impresso. E aconteceu alguma coisa misteriosa desde então, né? Que o sistema tem que parar de evoluir. E do João Moedo também. Do João Moedo também, é verdade. Então, assim, o que será... João Moedo também, ele era todo... O que será que fez esse pessoal mudar de opinião? Precisamos de voto impresso, então, aí quando virou pauta do Bolsonaro, não. Então tem alguma simples. Coisa... Qual é? Isso é simples de explicar. Explica aí, Xará. O Bolsonaro politizou. Entendi. Exato. Se o Bolsonaro é a favor, vamos ser contra. Quem está errado é o Bolsonaro. Se ele não tivesse politizado, talvez a gente tivesse aí o voto impresso. Na verdade, assim, a forma como foi conduzido levou a a polarização do assunto e todo mundo ver para o outro lado, né? Bom, eu também acho que esse voto impresso, né, seria uma segunda camada de produção. Não teria um problema, eu acho que seria bom. Não foi aprovado. Talvez se ele tivesse conduzido de outra maneira, tivesse sido aprovado. Mas o não haver isso não coloca o sistema sob júdice, entendeu? Se tem uma camada de proteção a mais, não quer dizer que se não ter essa segunda camada, não quer dizer que o sistema todo é uma porcaria. Não, seria uma camada a mais. Não prova nada. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde é que seria a sacanagem aí? Seria na hora do eleitor votar, na própria urna? Seria na transmissão do voto? Seria onde? Eu só fico tentando entender, porque ninguém consegue me explicar, e quando falam em auditoria, a urna é auditável. Agora, se a questão é voto impresso, então eu vou fazer uma proposta. Por que você não faz isso com voto impresso como um backup, e quem resolver questionar a eleição, que pague todo o custo da recontagem, todo do próprio bolso, sem poder usar fundo partidário, fundo eleitoral e outras coisas mais. Por que não se faz isso, então, já que é tão problemático isso? Porque isso vai elevar o custo. Vai elevar o custo de todo o sistema, vai elevar a dor de cabeça, vai elevar muita coisa. Então, que pague. Você quer brincar disso? Então vamos fazer isso, mas você vai pagar toda a conta da recontagem. Porque não dá para ser um Aécio Neves da vida, um irresponsável como ele foi, sair questionando a eleição da Dilma lá atrás, sem nenhuma base, e depois vir a público e falar que era só para encher o saco. Não dá, gente. Tem que parar com isso. Isso tem custo. Pelo que eu entendi da queixa, é tipo assim, você vota 30, né, no meu caso, e é computado 3.
sabe? Como? Votei 30, entrou o voto. Não tenho ideia. Essa é a alegação. De que forma lá que conseguem dessa roubadinha, eu não sei. Conseguiriam, né, no caso. Eu sou um pouco mais cético dos meus amigos Victor e Xará. Eu acho que essas mudanças de posição só para contrariar o Bolsonaro, não sei não. Mas, enfim, o sistema está aí, o jogo está jogado, vamos ver o que vai dar. Eu, particularmente, acho que o discurso do Bolsonaro é muito mais um discurso Marcelo, de a gente até atenção. brincava, Pode a gente falar. até brincava durante a pandemia que se o Bolsonaro tivesse posicionado a favor do fecha tudo, que a Verdade. imprensa ia se posicionar, pô, tá fechando tudo. Mas é isso que aconteceu. É isso. Ele, se não fosse ele, talvez, levantasse a bandeira do voto impresso, fosse uma outra pessoa, um testa de ferro, não tão antipático com a imprensa, talvez tivesse passado, não sei. Essa Foi por bandeira pouco nem era, voto que ela não nem era passou, dele, né? né? Na hora que ele entrou, é que aí se tornou uma bandeira dele, porque nem era dele, né? Você tem vários depoimentos Mas ele a entra com favor. aquele jeitão, né? Que é aquele jeitão Então, ele já de começa elefante lá falando na que teve discussão. fraude, que vai provar, e, porra, sabe, o negócio assim, realmente, Ele desperta uma realmente, simpatia. eu tenho dificuldade de entender essa estratégia. Tá no 8D, né, Xará? Tá no 8D, xadrez 8D. Bom, vamos agora ao seguinte. Esse papo tá meio pesado, a gente está desconfiando aí, vamos aliviar um pouco. E assim, quando o momento exige, quando a gente precisa daquela dose de otimismo, de positividade, a gente tem uma fonte inesgotável para recorrer. É ele, né? Ele que é esse fofinho aí, né? Destruidor de corações, né? Estabilizando famílias, Cleveland né? Prates. Cleveland Prates. Cleveland é o seguinte, tem gente aí que está dizendo que as coisas estão melhorando, desemprego caindo, inflação sob controle, atividade econômica aí sendo revista para cima, superávit, que é meio mentirosinho, mas enfim, é superávit. Eu queria saber o seguinte, cenário macroeconômico está melhorando mesmo ou é só sonho? Tesão de pipi, é gostosinho, mas passa rápido. A tua pergunta é se está despiorando a economia, Marcelo? Isso. A economia menos. está de fato despiorando? Não, gente, olha só, aquilo que eu tenho dito desde que a gente começou a conversar aqui. Não adianta você ficar olhando foto, você tem que olhar o filme, né? Tem que olhar o que está sendo construído ao longo do tempo, tem que olhar a herança que está sendo deixada. E aí eu não preciso falar muita coisa. Eu acabei de ver as justificativas do Banco Central para elevar a taxa de juros. E está explícito lá, um dos riscos que você tem é o risco fiscal. Por óbvio, porque você não sabe qual o presentinho que você vai deixar para o ano passado. Você não sabe qual é o impacto dessa taxa de juros que está lá em cima que vai ter sobre a dívida pública, porque agora você tem um ajuste contábil, mas e lá na frente? Porque isso vai se refletir lá na frente. Você não sabe quanto que vai ficar dessa conta, desse gasto social, entre aspas, digamos assim, e quanto que ele vai continuar. Você não sabe também o que vai acontecer em termos de reivindicações salariais durante o governo Lula, no funcionalismo público. Você não sabe um monte de coisa. Então, o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão com uma ideia de que não, está melhorando, o nível de emprego está aumentando. Tudo bem, no primeiro semestre você teve uma pequena recuperação, mas é o suficiente? É o suficiente para você acreditar que o negócio vai caminhar? E a gente está falando de uma injeção de dinheiro enorme na economia. Isso vai gerar algum impacto em termos inflacionários, não adianta a gente negar isso. Tudo bem, o mundo está com problema? Tá. A gente também está com problema? A gente também está com problema. Mas a gente cria mais problemas. Não basta só os problemas que o mundo tem, e não basta só o fato de que o mundo tem uma situação diferente da nossa em termos de credibilidade, e a gente vai lá e bota o pé no acelerador, joga mais gasolina na fogueira. Então, meu problema não é ficar olhando a foto, porque a gente, toda vez que sai alguma notícia, a gente olha a foto, só que a foto não diz absolutamente nada sobre o filme. E o filme, lá no final da história, a gente vai saber para onde vai caminhar. O meu medo é que nem Bolsonaro e nem Lula fazem um discurso coerente. E principalmente o Lula, e vou dar um spoiler, acabei de escrever um artigo criticando o Lula para quem acha que eu só bato no Bolsonaro, falando exatamente sobre a irresponsabilidade dos discursos dele com relação às contas públicas. Então, gente, não dá para criar expectativas sobre uma foto. Precisamos entender que economia
é fluxo, é dinâmica. E o fim da história a gente só vai saber ao longo do tempo. Então não Antes de está passar a esperando palavra, criar falsa expectativa. Sorry. tá. Antes de passar a palavra, essa foto que você disse, mesmo se for uma foto assim, tipo, no Atacama, olhando para o horizonte e tal, ela não conta nada. Tem que ser o filme também. Eu vi uma foto que eu vou te falar. Tem que ser o filme. A minha parcela São Paulino ficou Conta só apaixonada. para dar um momento de alegria pra Os gente, caras né, é um Clívio? estraga-prazer. Só conta pra gente falar assim, ó. O assunto não é outro, não é política, é economia, a gente mudou de Certo. tema aqui. Não, é a foto de um lugar maravilhoso, a foto sensacional, Tati, ambiente assim. Aliás, tem da Atacama, tem da Bolívia e tudo mais. ele tirou uma foto assim, vou mostrar para vocês como é que foi a foto. Foi assim, ó. Super gato. Super gato, assim, ó. Nossa, que homem, gente. Com aquele olhar, assim, para o infinito. Ô, Tati, deixa eu te perguntar um negócio. Você compactua do ceticismo do meu amigo Cleveland, que acha que tudo isso aí é só uma fotografia de momento e não tem uma tendênciazinha aí? Olha, eu não só compactuo, como eu vou um pouco além, que ele diz que Meu está Deus. preocupado com o próximo presidente, né? Então, realmente, eu também estou. Não, preocupada é pouco, na verdade, a gente está um pouco desesperado com o próximo presidente, mas eu estou muito preocupada com o nosso próximo Congresso Nacional, que é, em última instância, quem manda no Brasil. A gente tendo um bom Congresso, a gente consegue barrar um mau presidente, a gente tendo um mau Congresso, enfim, o Lula vai fazer o que ele quiser. E a gente, assim, eu estou até fazendo um estudo pelo ranking, a gente tem alguns estados puxadores para baixo, que são, vou dar um exemplo, os 10 últimos estados de piores parlamentares de todos, desses 10, 8 são do Nordeste e 2 da região Norte, que é Acre, Rondônia, acho. E eles representam mais de um terço do Congresso e assim, as notas são muito... O objetivo não é ser racista, ou qualquer coisa do gênero, mas é fazer um diagnóstico do que acontece no Brasil. E aí a gente começou a estudar a fundo o que acontece lá, e a forma de elegerem deputados lá é uma coisa, assim, tenebrosa, né? Com essas... Por isso que quando a gente fala de orçamento secreto do Bolsonaro, não, é uma graninha, ajuda a se eleger, ajuda o presidente. É uma coisa completamente, assim, que deixa o Brasil... Por isso que a gente está do jeito que a gente está, perpetua esse sistema, né? Eles vão lá nas bases eleitorais, eles têm os votos de cabresto, eles compram com esse orçamento secreto, né, as emendas parlamentares, o apoio dos prefeitinhos, que são as bases deles, que coloca a família inteira lá, enfim. Resumindo, a gente tem uma tendência ali a ter vários estados muito que vão puxar esse Congresso, mantendo esse sistema aí para baixo. A gente não tem grandes perspectivas de melhorar, continuando com esse sistema que a gente tem, com as pessoas votando desse jeito. E eu digo muito que a gente não tem maus candidatos, a gente tem bons candidatos em todo o Brasil, a gente tem muito maus eleitores. Então, as pessoas continuam votando desse jeito, não dá para ter muito boas perspectivas de melhoras. Então, o Cleveland deixou um ar meio deprê, eu afundei de vez, né? Não, O clima da reunião. É por isso que eu fui Desculpa, pro gente. deserto, gente. Eu acho que eu vou É por isso que eu fui pro deserto e tava com aquela cara pensando no horizonte. Eu acho que eu vou até sugerir uma chapa depressão. Cleveland, Tati, né? Para encabeçarem o MAS, o Movimento Anti-Sucesso. Ô, Vitor, pelo amor de Deus, né? Eu comecei pelo Cleveland, eu falei, dali é para melhor, né? Aí veio a Tati, né? E aí, meu, você tá junto com esse povo aí que, pô, tem desemprego diminuindo, inflação caindo, atividade econômica sendo revista, mas não vamos se iludir, nada disso presta. E aí, Vitor? Parou, pensou, correu? Tá no mudo. Tá no mudo. É melhor estar despiorando do que piorando, né? Então,
Por mais que possa ser efêmero. Acho que isso aqui, segundo a descrição do Cleveland, vivemos em um filme de terror e estamos naquela pausa de 10 minutos em que o Freddy Krueger meio que dá um descanso e ninguém morre, né? Acho que é mais ou menos isso. Mas eu não sou otimista, não. Eu acho que esse congresso vem ruim, como bem frisou a Tati, e tem um desbalanceamento, né, dos pesos. Então, essa turma toda aí que ela citou, os 10 piores, tem uma representatividade maior do que aquela que seria justa vis-à-vis o tamanho do eleitorado. Então, se eles valem 3 e ganham 5 votos. Né? Então, aí piora ainda mais a situação. Acho que tem estados que valem por 7, um eleitor do Acre, se não me engano, vale por 7 eleitores de São Paulo. Então, e votam pior. O Acre tem 8 deputados. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Isso está errado. E isso, para mudar, precisa com que os beneficiados sejam favoráveis à mudança, o que não vai acontecer nunca. Então, acho que não é fácil. Haja resiliência e fé. Xará, essa é minha última esperança. Fala alguma coisinha aí, que os caras estão muito céticos, meu. Eu vou pegar essa imagem aí do Cleveland, que eu gosto, a imagem da foto do filme. Eu nunca vi o céu alguns segundos antes de um meteoro cair. Mas deve ser muito bonito. Deve ser bem bonito. Assim, a foto deve ser maravilhosa. Só isso que eu tenho para dizer. Você tá parecendo aquela história do cara que tá caindo do prédio, aí tem um cara num restaurante, quando ele passa pela janela e fala, e aí, tudo bem com você? Tudo bem. Enquanto ele tá passando... Até agora tudo certo. Até agora tudo bem. Ó, meus amigos... Só o ventinho tá ventando, mas o resto tá certo. Olha, obviamente... Eu vou tentar ajudar esse seu sentimento. Vai lá. Não, o que eu penso? Obviamente, o Brasil é um país cheio de gargalos, né? A gente não pode pensar numa nação mais justa, mais desenvolvida, melhor. Isso é uma grande reforma da educação, sem anos, talvez décadas de investimento maciço e tal. Então, quer dizer, a minha perspectiva é sempre daquilo que é possível de ser melhor neste momento, né? Então, eu vejo assim, foi atropelado, está com uma fratura exposta, aí na hora que você tá socorrendo, o camarada fala, mas está acima do peso, aí tem que fazer um regime. Não, você tem que cuidar da fratura exposta, né? Então, o que eu vejo? Eu acho que um país que tinha 14 milhões de desempregados, hoje tem 9 e pouco, né? Um país que estava com uma expectativa de crescimento 0, está com uma expectativa de crescimento 2,5, né? Uma inflação que no mundo ainda é um grande problema, que aqui nós vamos ter alguma deflação. Eu acho que assim tem um certo exagero de ceticismo não enxergar nisso algum nível de melhora, entendeu? Mas é obviamente que a gente não pode extrapolar essa melhora e achar que com isso o país está melhorando espetacularmente, que as novas gerações vão poder viver num Brasil melhor. Eu acho que, dadas as circunstâncias, dada a gravidade do momento, de tudo que a gente está enfrentando, de desafios, né, saindo de uma pandemia, entrando num cenário de guerra, uma inflação global fora de controle, eu acho que nós temos um cenário positivo, dado essas circunstâncias e dado esses indicadores. Agora, obviamente, né, não se iludindo, imaginando que isso é algo que a gente possa ir além disso aí, entendeu? Vocês me ouviram bem? Sim, tá perfeito. Ouvi, sim. Tá bom, é porque eu tô... Eu queria só colocar o... Pode falar, colocar o comentário do Cleveland em contexto. Eu concordo que a gente tem que olhar o filme, mas vamos tentar enxergar, não como filme, mas como um seriado. Então, para a gente tentar sair com uma perspectiva mais positiva. Então, assim, digamos que os próximos 4 anos sejam a 4ª temporada do seriado O Brasil, e pode ser uma temporada meio pesada, que vai ser ruim, mas a gente tem que acreditar, e a tendência normalmente é essa, que juntando as temporadas de todo seriado, a coisa tende a ir melhorando com o passar de muitos anos, que a economia ela está melhorando. Há 50 anos atrás, as pessoas no mundo inteiro viviam pior, morriam mais cedo, tinham mais doenças, tudo era pior. Então, a gente tem que ter também um olhar otimista, de olhar o filme, mas
com foco mais longevo, de longo prazo, e as coisas tendem a melhorar se a gente pensar no longo prazo. Pronto, ficar uma mensagem para o Marcelo Porto aí. Olha aí. Finalmente um refresco, hein? Caramba! De nada. Coisa, Victor? Obrigado, Tati. Você ia falar alguma coisa, Victor? Eu acho que essa questão da melhoria por série, né, por episódio, por temporada. Olha esse idiota aí, que ela colocando o fundo do meteoro, ó. Então, nessa questão de 4 anos é uma temporada, né? Então, eu já vivi 12 temporadas aí do seriado aí do Brasil. E, obviamente, que na 12ª versus a primeira, o Brasil está melhor e tudo mais. Eu acho que essa questão, que é uma filosofia portiana, né? Que tudo vai melhorando, que eu concordo. Só que aí entra um fator de que depende de com quem você se compara, né? Então, essa questão de você melhorar, você sempre vai se comparar com os outros. E acho que esse é um problema mais grave do Brasil, porque quando a gente se compara com os outros, embora tenhamos melhorado e tenhamos experimentado uma trajetória de melhoria, comparado com outros que estiveram... Compara com a Argentina, aí você fica feliz. Não, mas aí a gente fica feliz sempre. Mas, assim, quando a gente compara com outros que deram um salto de qualidade, putz, aí dá mais raiva ainda, né? Então, eu acho que essa questão, a gente está ficando para trás, a gente fica para trás e melhora menos que o mundo. Continuamente. Isso que é desolador. Bom, vamos lá, né? Vamos um dia de cada vez e ver o que o futuro nos reserva. Eu acho o seguinte... Só para dar uma pitadinha mais de otimismo, nós ouvimos durante muito tempo, né, que esse governo não privatizava. E esses dias mesmo, nosso amigo Marcelo Gutermann ressaltava em seu mural, matéria de Estado de São Paulo, que mostrava que esse governo ele privatizou mais do que tudo que se privatizou até hoje, um pouquinho mais. Então, acho que dá para ser um pouquinho mais otimista. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu estou pegando uma caroninha aqui no stand e eu tenho até 9 horas para entregar o stand. Então, nós temos ainda mais 26 minutos. Então, vamos tentar acelerar aí com o que nos falta. Bom, o nosso próximo papo, eu vou começar aqui com o Xará, é o seguinte, Xará, o Copom dentro do previsto aí, né? Um discurso um pouco mais tranquilo, né? Aumentei 50 bips, né? 13,75, estava na conta já, ele já tinha avisado que ia fazer. Na verdade, ele tinha avisado que ia fazer 50 ou um pouco menos. Acabou decidindo por 50, mas ele mudou a mensagem. Ele disse que agora ele vai pensar no que fazer na próxima e se fizer vai ser menos. Então meio que deu por encerrado o ciclo, né? Assim, não. Até porque acho que nem vai aumentar na próxima. Até porque menos 25. E 25 nessa base que nós estamos peanuts, né? Não é relevante. Eventualmente ele aumenta para 25 e diz que para. Enfim. Acabou o ciclo, né, Cleveland? Não sei não, eu tenho minhas dúvidas, principalmente por uma parte que eu li da própria mensagem do Banco Central, né? A variância da inflação e tá alta ainda, se você olhar por grupos de produtos. Então, o Banco Central deixou implicitamente uma mensagem aí que, olha, vai depender de muita coisa, inclusive na parte que ele fala das contas públicas e se o que foi criado agora não vai virar uma herança lá para frente. Então, quem der uma olhada no comunicado do Banco Central vai perceber isso. É por isso que tem mercado. Amanhã o Marcelo e o Cleveland se encontram na B3, nas pontas opostas aí na curva longa, né? Tati e Victor, qual é a impressão de vocês aí? Eu sei que não é muito a área de vocês, o Copom, e ser presidido pelo Cleveland e pelo Marcelo para comentar a política monetária é sempre uma roubada, né? Mas e aí, o que vocês acham? Estamos chegando na reta final da inflação. Eu acho que o Cleveland está muito apocalíptico, falando do Copom, aí com esse meteoro caindo atrás dele, eu estou ficando assustada aqui. Cavaleiro do... Não, eu tô mais... assim... Desculpa, Tati, pode continuar. Tô ligada agora nessas questões externas, né? A gente até brincou no grupo aí, se começar, Deus me livre, a Terceira Guerra Mundial, mas dependendo de como vai andar aí a questão que a gente vai conversar daqui a pouco sobre
as tensões entre Taiwan e China, acho que pode afetar o mundo inteiro, pode afetar aqui no Brasil também, a taxa de juros, toda a economia, então acho que esse é um fator aí que a gente vai olhando agora. Ô, Vitor, já que a gente falou de política monetária, eu posso aproveitar o gancho da Tati aqui e continuar com ela, falando aí sobre a visita da Nancy Pelosi para Taiwan? Então, Tati, já que você tocou no assunto, vamos partir daí. Como é que você vê esse movimento? Eu confesso aqui, como leigo, não entender muito bem, porque, afinal de contas, o governo americano, ao que tudo indica, não desaconselhava essa visita. Né? E ela é tão republicana, ela é tão democrata quanto o Biden. E qual foi a finalidade? Um morde, o outro assopra, é isso? Eu acho que os democratas eles têm um pouco de medo, né, de serem vistos meio como bunda moles, porque é o partido que está no governo agora, né, já rolou uma invasão da Rússia contra a Ucrânia, que está se defendendo lá, mas está se arrastando, enfim, o mundo inteiro envolvido nisso. O Biden foi criticado por não ter mostrado talvez a firmeza necessária de falar, olha, Putin, não se mete com a Ucrânia, você vai se meter comigo, você vai entrar numa guerra com o mundo inteiro. Essa foi uma crítica que foi feita. E Taiwan é uma coisa, é o mesmo paralelo na situação, né? Assim, não, uma invasão, uma tomada de poder da China, de Taiwan pela China, seria muito, muito perigosa para o mundo. Os Estados Unidos já tem até uma legislação americana aprovada há muitos anos atrás, que se a China invade militarmente a ilha de Taiwan, os Estados Unidos é obrigado por lei a defender, a pelo menos entrar nessa guerra militarmente. Então, acho que eles têm que se mostrar meio fortões mesmo agora de não mexe comigo, mas tudo medindo forças, porque ninguém quer começar uma guerra. Então, é evitar que a China faça uma invasão, mas ao mesmo tempo não quer provocar uma guerra. Então, tem que ter tudo numa medida certa. Se foi bom ou ruim o movimento, cada um está falando uma coisa, né? Se ela passou um pouco do ponto fazendo essa visita. Ô, Vitor, será que tanto a China quanto a Rússia percebem uma certa fragilidade na liderança americana e talvez aí a Nancy Pelosi tentar dar uma resposta? Porque ali, quanto à Ucrânia, a sensação que eu tenho é que o Putin esperou a hora certa para se mexer, né? Enquanto o Laranjão estava lá, ele ficou mais na manha, né? Acho que é uma boa hipótese essa sua. Deixa eu pensar, mas eu acho que é uma boa tese. Ela tentou fazer um contraponto que o Biden realmente é um presidente muito fraco, né? Então, pode ser que seja alguma coisa de fazer o contraponto e mostrar um pouco mais de estamina, de fogo, né? Ou de credibilidade. Mostrar o quê, Oxara? Estamina? É isso aí. Acho que E aí, Cleveland, você acha que esperar a hora certa para se mexer, na hora que o bom velhinho está lá, falar, esse velhinho aí não está com muita bola toda, não, vamos para cima? Achei que foi um péssimo momento, né? Você tem uma guerra lá com a Rússia, a economia um buraco, os Estados Unidos com um monte de problema para resolver, e a mulher vai lá cutucar a onça com vara curta. Eu não entendi muito bem essa estratégia, não. Acho que é muito mais uma questão de tirar o foco da política americana e das bobagens que estão sendo feitas lá, não só pelo executivo, mas pelo legislativo também. Acho que foi um péssimo momento, de uma maneira, assim, desnecessária e principalmente porque na própria China está tendo uma eleição agora do Partido Comunista, né? Nosso querido Xi Jinping, sei lá o quê, está querendo mais um terceiro mandato, né? Parecendo brasileiro agora, né? Enfim. Xará, quando as coisas não vão bem em casa, é bom arrumar um inimigo externo e tirar o foco do relevante? Talvez seja essa estratégia. Eu acho que então, eu acho que esse é o ponto. O Cleveland levantou bem, não tinha me ocorrido, porque eu fiquei me perguntando, mas por que agora, né? Qual é o ponto? Porque de política externa não tem nenhuma motivação de política externa, só pode ser política interna. Então tem o mid-year election, deve ter algum objetivo interno, né? Mostrar força, enfim, qualquer coisa desse tipo. Vamos para nossas considerações finais. E aí, Xará, o que você manda? Posso compartilhar minha tela aqui? Pode sim, espera aí que eu já vou liberar você aqui. Espera só um segundinho. Pode mandar ver, Xará.
Vamos lá. Muito bem, vamos. Minha bola dentro vai para privatização. Privatização você tem que sempre comemorar. Sempre. Verdade. A privatização da última empresa de energia elétrica do Estado, que nunca tinha privatizado nada, Eduardo Leite privatizou a última empresa de energia elétrica, a C3E Geração. Saiu com desconto, mas saiu, né? Então, Eduardo Leite é um cara que merecia, vai ganhar corpo mais para frente. Minha bola fora para Nancy Pelosi, já falamos sobre ela, e minha dica vai para este filmaço, é um filme de 97, tá no Amazon Prime, Los Angeles, Cidade Proibida. É bom, eu já vi. Eu nunca, assim, nem com Kevin Spacey e o Russell Crowe, eles fazem 3 policiais em Los Angeles da década de 50, tem gangster, tem corrupção na polícia, enfim, e é assim, é muito bom, o roteiro é ótimo, filme espetacular, eu recomendo, Amazon Prime. Beleza, Xará. Meus próximos amiguinhos, eu preciso que vocês sejam breves aí, meio pai bola. E aí, Cleveland? Bola dentro, bola Sigo o fora, relator sua dica. Gutermann. Sigo tudo o relator Gutermann. Segue o relator Gutermann. E você, Tati? Não vale colar, hein? Eu tenho bola dentro, vocês vão ficar felizes. Foi aprovada hoje na Câmara dos Deputados o fim das saidinhas temporárias para presidiários. Foi uma notícia fantástica. É mesmo? Então, estamos bem felizes com esse projeto. Está reclamando dos nossos deputados. É mesmo, né? Hoje, desculpa, deputados, eu fui injusta com vocês. Hoje vocês prestaram para alguma coisa. E a bola fora? Mas o Supremo ainda derruba esse negócio, hein? O Supremo ainda derruba. Vai, tá infringindo os direitos humanos dos vagabundos. Vai ter essa ainda. E aí, vocês lembram daquele desembargador? Vocês lembram daquele desembargador em Santos que maltratou um policial e aí perdeu os seus direitos, aquela história, destratou o policial? Ele foi condenado. Vocês sabem qual foi a pena dele? Não. Legal. Aposentadoria compulsória. Ou seja, o cara não precisa trabalhar pro resto da vida e fica ganhando dinheiro às nossas custas. Obrigado, Tati. Enfim, essa é o bola fora. Só uma dica, vou ser bem rápida. O filme Nunca Deixe de Sonhar, da Netflix, da história do Shimon Peres de Israel. É muito interessante, fantástico. Assistam. Pronto. Vou assistir. E, Vitor, quais são suas considerações finais, Vitão? Não, o pessoal já encheu as bolas fora de dentro. Vou dar uma dica. Esse livro aqui, ó. Não dá para aparecer o livro, hein? Tem que ser tira o blur do... Ruído do Daniel Kahneman. Daniel Kahneman foi o único psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, né? Ele já tinha feito Inteligência Emocional, fez o Rápido e Devagar, são livros bons, né? Densos. Esse aqui é muito, muito bom, ele chega a ser assustador. Já tinha comentado sobre no grupo, né? Uma falha no julgamento humano. Ele, na verdade, embasado cientificamente, discute as várias situações em que nós nos deixamos contaminar por ruído em nossas decisões. E, nossa, tem muita e aí quando fala julgamento, não é só de juiz, né? É qualquer tipo de julgamento. Ele chega até a sistematizar, estruturar métodos para atenuar o nível de ruído, né? Mas nos assustaríamos em saber quantas vezes decisões que a gente acha que são muito estruturadas e racionais, na verdade, elas estão completamente contaminadas por diversos tipos de ruído. Mas isso aqui, eu acho, só lendo para ver. Olha só, meus amiguinhos, eu vou falar rapidamente aqui para encerrar, porque senão eu vou apanhar. E é o seguinte, a minha dica é a Expert. Amanhã é o último dia. Destaque para Serena Williams. Hoje nós tivemos o Ronaldo Nazário e o Paulo Guedes. Eu acho que vale a pena entrar no website da Expert XP e consultar esses conteúdos. Então fica essa dica. A minha bola fora, eu estou assistindo o documentário da
morte da Daniela Pérez. A minha bola fora para o nosso Código Penal, um Código Penal que não foi feito para punir assassinos e que as pessoas assim mata um macaco, mas não mata uma pessoa, porque é um absurdo, né? Assim, o cara matou uma moça de forma brutal e pouco tempo depois ele já estava na rua. E a minha bola dentro é para a SAF, né? A Sociedade Anônima do Futebol. Hoje eu vi uma palestra aqui do Ronaldo e eu acho que a gente tem um caminho aí para a profissionalização do futebol brasileiro. Eu, que sou um amante, acho que talvez seja um caminho. Meus amigos, muito obrigado. É sempre um enorme prazer falar com vocês e até a próxima, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, tchau, tchau, gente.